Nós vamos ler o versículo de número 1, 2, 3 e o versículo 4, somente a parte A desse versículo, do capítulo de número 12. Amém? Então acompanhe comigo. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo de número 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Feche os olhos. Senhor, ensina-nos hoje a ser como Abrão, a crer numa promessa que nós nem vimos. Fala conosco através dessa palavra, abençoa-nos como filhos, como pais, como família. O Senhor tem liberdade nesta noite, afinal a casa é tua. Nós só estamos aqui por causa do Senhor, porque se não fosse o Senhor, não teríamos nem palavra para pregar. Então queremos mais uma vez, eu já te sinto aqui, meu Deus. Nós queremos mais uma vez glorificar o teu nome através do culto que estamos prestando a ti, Senhor. Nós queremos glorificar-te, engrandecer-te, aprender-te com o teu Espírito Santo que já está no nosso meio. Então cerca, Senhor, a igreja com os teus anjos e já repreenda tudo aquilo que não vem de ti. Visita as casas, famílias, aqueles que aqui estão e os que não puderam estar. Visita-nos, ó Pai, e fala conosco. Sonda nossa mente, nosso coração, e que possamos sair daqui, Senhor, cheio da sabedoria do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê que Deus vai falar contigo hoje, dá para Ele uma linda salva de palmas. Aleluia. Se o irmão puder deixar sua Bíblia aberta comigo aí, nesse capítulo, porque nós vamos falar bastante dele. Preste bem atenção. Nós vamos falar um pouco sobre pais. Tem aqui pais, tem aqui filhos. Se tem alguém aqui é porque foi gerado de um pai, sim ou não? E às vezes nós não sabemos o real significado de ser pai. Preste atenção. O que é ser pai? Segundo o dicionário, ser pai é um homem que teve filho. Preste atenção no que diz o dicionário. Nós estamos falando do que o mundo diz sobre pai. Pai é um homem que teve um filho, que cria ou criou o filho, um genitor, um progenitor. Homem que de fato cria ou educa criança ou jovem. Vai escutando. Um homem um homem que forma de tratamento pelos filhos. Olha só. Ou qualquer animal macho ou fêmea que cria filho. Isso é a definição de pai segundo o dicionário. Pai pode ser um animal que criou, que teve um filhote. Olha só.
É uma definição sem vida, sim ou não? É o que dizem por aí sobre ser pai. Aliás, nós vemos pais que geraram filhos, mas nem conhecem filhos. Eu já testemunhei histórias de jovens que passam perante o seu filho, sabe que é seu filho, mas muitas vezes o filho não sabe quem é o pai, que ele é o pai dele. Olha só que terrível isso. Pais que geraram um filho na prisão. A mãe teve o filho aqui fora, o filho cresceu, o pai ainda está preso. Não, você consegue entender? E essa é a definição. Na verdade, o dicionário não está errado. Mas eu quero hoje falar para você o que é realmente ser pai, segundo a Bíblia nos ensina, segundo Deus nos ensina. A própria Bíblia vai dizer, fazendo referência de pai, criador, que pode o teu pai terreno, a tua mãe terreno te abandonar, mas todavia o pai que está no céu nunca te abandonará. Então nós temos muito que aprender com Deus, o nosso Criador. E eu quero usar essa história desse texto que nós acabamos de ler para falar sobre um dos maiores pais que existiu nesta terra. Alguém que tem muito a nos ensinar e que ensinou muito aos seus filhos. E olha que ele não foi pai muito cedo, não. Eu fui pai cedo. Com 20 anos de idade, eu já tinha minha filha, que hoje está com 24 anos de idade. Mas ele não. A Bíblia vai dizer que ele teve um filho com 100 anos de idade. Você consegue entender o que é isso? Você esperar todo esse tempo para gerar um filho, o filho da promessa. Escute. Gênesis, no capítulo de número 12, vai dizer que esse homem chamado Abrão, até então, ele ouve uma voz. E essa voz diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós temos muito para aprender com ele a respeito de fé. Aliás, ele é chamado o pai da fé. Ele não é só chamado o pai da fé, ele é chamado também o pai de multidões. É interessante porque Deus, ele visita Abrão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ele não tem filho, ele já está com 75 anos de idade quando essa promessa é chegada até ele. Não, você consegue entender? Ele já tem 75 anos de idade, a idade do nosso o diácono Orlando. E de repente alguém chega até ele, uma voz, ele não está vendo ninguém. E alguém diz para ele assim: ei, sai daí da terra do seu pai, do conforto da sua casa, e começa a caminhar, porque eu vou te levar numa terra que te mostrarei. Eu não sei para onde é, eu não posso te dizer ainda, mas eu vou te mostrar uma terra nova, e de ti farei uma grande nação. Você será chamado pai da fé, pai de multidão, pai de uma grande nação, e benditos serão todas as famílias da terra. Ah não, espera aí, como é que é? Eu já tenho 75 anos de idade, eu não tenho filho, e alguém diz para mim: sai da casa do teu pai. A gente tem muito para aprender com esse homem. Eu estou falando de um tempo em que não tínhamos muitos testemunhos a respeito de Deus. Eu estou falando de um tempo onde não ouvia-se falar de grandes milagres. Eu estou falando de um tempo em que as pessoas adoravam tudo o que via pela frente, mas ele não adorava o que via,
ele adorava o que sentia. Presta atenção. Numa época, a gente precisa respeitar esse homem, respeitar esse nome, porque ele não tinha nenhuma garantia, ele não tinha um projeto, ele não tinha foto do lugar aonde ele ia chegar, ele não tinha um cronograma do que ele iria enfrentar pela frente. Ele só tinha uma promessa. E qual é a promessa? Vou te levar para um lugar que você ainda não conhece, mas se você obedecer, de ti farei uma grande nação. Eu vou falar de novo, num tempo em que não se via as grandes maravilhas de Deus. Jesus ainda não tinha vindo entregar a sua vida, não tinha morrido numa cruz para pagar os nossos pecados, não tinha curado cego, coxo, mudo, surdo, expulsado demônio. Ninguém nunca tinha visto Jesus fazer com que o mar e o vento se acalmasse. Não tinha essas maravilhas, não tinha nada disso. Mas tinha um homem que tinha muita fé. Fé suficiente para sair do conforto da sua casa, deixar o seu pai, pegar a sua esposa, pegar os seus animais, os seus servos, falar assim: pai, estou indo. E talvez o pai perguntou para ele: para onde você vai, filho? Não sei. Estou indo aí. Mas indo aí para onde? Não sei. Eu só ouvi que Deus falou comigo que se eu sair daqui e ir para o lugar para onde Ele vai me mostrar, mas ainda não me mostrou, Ele vai me fazer uma grande nação. Presta atenção, irmão. É loucura esse negócio, não é? É loucura. Você sair caminhando diante de uma promessa, você sair caminhando para um lugar que você nem sabe onde é. Olha para a facilidade que nós temos hoje. Se alguém disser para você: ó, eu tenho uma bênção muito grande para te dar, mas você tem que sair daí e ir para o lugar que eu vou falar para você no caminho. Quando você sair, você não sai. Você não sai. Uma, você não sabe quem é que está falando com você. Outra, você não sabe para onde que você vai. E o medo que você tem é: eu vou quebrar a cara no meio do caminho. Hoje, eu não estou falando só de vocês, eu falo de mim também. Nós queremos sair para um lugar, se for ordenado a nós, para um lugar que nós precisamos saber para onde é. A primeira coisa que nós vamos fazer, se alguém disser: você vai precisar ir para tal lugar, é pegar o celular e puxar na internet que lugar é esse. Você vai traçar um mapa, vai saber o que tem lá. Você vai pesquisar, você vai saber quanto você vai gastar. Você vai saber como é o custo de vida lá. Você vai precisar de um lugar para ficar. Você vai precisar de uma casa, quanto é o aluguel. É normal, você vai se programar para que você não passe dificuldade. Mas ele não, ele sai. A única coisa que ele tem é uma... Não, você está aqui, não está? A única coisa que Abraão tinha era uma promessa. Ele não sabia se esse lugar existia. Ele não sabia nem onde era esse lugar. Porque Deus não dá nome. Deus só diz: sai, que eu vou te mandar, eu vou te levar e eu vou fazer de ti uma grande nação. Então ele só tinha a promessa. Mas ele também tinha dentro de si uma coisa que muitos de nós ainda não tem: é fé. E uma fé tão grande que fez com que ele saísse desse lugar e caminhasse 25 anos esperando a promessa.
Porque o texto de Gênesis, capítulo de número 12, vai dizer que Deus diz para ele que farei de ti uma grande nação. Irmão, você tem que caminhar sem ter filho, sabendo que Deus vai fazer de ti uma grande nação. Ele diz, te darei um filho. Mas ele promete, se você estudar, você vai ver que a promessa é, te darei um filho. E o filho da promessa, ele não vai sair de nenhuma outra mulher, mas vai sair de Sarai, a tua esposa. 25 anos depois, um anjo aparece a ele e diz assim, tua esposa dará à luz um filho daqui a 1 ano. Irmão, agora ele está com 100. Talvez com 75 ele ainda acreditava. Opa, ainda dá. Mas agora é 100. Não, e detalhe, ele tem 100 e a esposa 90. Você já viu alguma mulher grávida com 90 anos de idade? Mas Sara engravidou. Quantos anos? 90. Ah, é impossível. É impossível para ti, para Deus não. É impossível para nós que não acreditamos. Você sabe por que essas coisas não acontecem nos dias de hoje? É porque não tem fé. Porque se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus mandar, irmão. Mas nem Sara acreditou. Quando o anjo visita eles e diz, daqui 1 ano voltarei e tu darás à luz um filho, ela dá risada. Ah, tá tirando onda com a minha cara? Já está tudo, é o que ela diz, está escrito, já está tudo seco dentro de mim. Ah, mas se Deus prometeu aquilo que está seco, volta a florescer em nome de Jesus. Passa 1 ano, o que é que acontece? Nasce o filho da promessa, e qual o nome? Isaac. Antes de ficar grávida, ela riu. Agora nasce o filho. Como é o nome do filho? Como é o nome do filho? Sabe o que significa Isaac? Riso. Alegria. Ou seja, riu duvidando que o Senhor podia fazer. Mas tinha um homem que acreditou, e não pela fé dela, mas pela fé dele. Ela engravida, dá à luz um filho, o filho nasce, o nome é Isaac, e o nome de Isaac significa riso. O que significa riso? Riso é aquilo que te dá alegria, e uma alegria no momento em que ninguém mais imaginava que poderia acontecer, onde tudo estava perdido. Não, eu já tenho 100 anos, Deus disse que aconteceria, mas não aconteceu nada. Agora eu acho que não vai acontecer nunca mais, mas Deus prometeu, pode demorar o tempo que for. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a promessa vai te trazer alegria, aleluia. Nasce Isaac, eu quero resumir para você. Isaac nasce. A alegria começa a crescer. Ô pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que promessa, ela traz alegria quando acontece, mas dá mais alegria ainda quando ela começa a crescer. Ah, eu preciso dizer isso para você. A promessa cresce e começa a andar. Por quê? Porque promessa nasce, traz alegria, cresce, dá mais alegria ainda. E quando começa a andar e todo mundo começa a ver, olha a promessa que Deus prometeu, fez há tantos anos atrás, ela está andando, está caminhando, e todo mundo está vendo, aleluia. O menino cresce. É gostoso você ver a promessa se realizar, é ou não é? É gostoso você ver a promessa se cumprir. Você fica alegre, você fica feliz. Você fica mais feliz ainda quando os outros começam a ver e dizem assim, poxa, quem te viu, quem te vê. É mais ou menos isso que acontece com Abraão e com Sara. Os velhinhos caminhando assim, 100 anos de idade, 110, o menino está com 10, 115, o menino está com 15, e os velhinhos andando, e o menino no meio. É seu neto? Não, é o meu filho, filho da promessa que Deus me fez há 25 anos atrás. Demorou tudo de tempo? Demorou, mas Ele cumpriu. É Deus mostrando para você que não há idade,
Não importa quanto tempo faz que ele prometeu, se ele prometeu, o que impede a promessa de acontecer é a sua falta de fé. Porque enquanto você tiver fé, enquanto você puder esperar, Deus vai estar trabalhando para realizar o propósito na sua vida. Aleluia. Presta atenção. O menino cresce. Eu imagino a alegria desse casal, ensinando o filho nos caminhos do Senhor, contando histórias para o filho de tudo que eles viveram nesse caminho, desde quando eles saíram da terra de seu pai, da sua parentela. Eu imagino ele sentando o menino e contando assim: Deus prometeu, a gente caminhou, enfrentamos dificuldade, mas vimos as maravilhas do Senhor. Você nasceu porque você era uma promessa, nós não acreditávamos mais que isso ia acontecer, mas de repente Deus mandou um anjo, o anjo nos visitou para reacender, reavivar a promessa em nossas vidas, porque é assim que Deus faz. Quando a gente acha que nada vai acontecer, Deus manda alguém para dizer: ei, assim te diz o Senhor, a promessa ainda está de pé. Foi assim que aconteceu, a promessa ainda estava de pé, e de repente, do nada, sua mãe ficou grávida. E detalhe, com 90 anos de idade. Eu imagino os olhos do menino brilhando, dizendo: e detalhe, não precisou nem fazer pré-natal. Não precisou nem fazer ultrassom, porque o anjo disse que seria homem e nasceria. Não teria complicações no parto. Nasceu. E você está aqui hoje, filho. E a única coisa que eu te peço: adore esse Deus que eu adoro. É o ensinamento do pai para o filho. Agora o menino está com 20 anos de idade. Desde a promessa até o nascimento, 25. Do nascimento até ele completar 20 anos, mais 20. Então são 45 anos, desde a promessa. O menino está com 20 anos de idade. O que acontece, pastor? Acontece que Deus se apresenta a Abraão e diz assim: Abraão, sai daí, vai até o lugar onde eu te mostrarei, e lá sacrifica o teu filho a mim. Não. Imagina a cabeça desse homem agora. Espera aí. Se Deus prometeu que ia me dar e deu, por que agora ele quer tomar? Imagina comigo. Tem que ter muita fé. Por que Deus permitiu esse menino crescer, estar com 20 anos de idade, agora ele quer o menino? Ele quer que eu sacrifique o menino? E detalhe, Deus diz para ele onde é: Monte Moriá. Do lugar onde ele estava até o Monte Moriá, são 85 quilômetros a pé. A Bíblia diz que ele pega 2 servos, a jumenta, e começa a caminhar. Eu fico imaginando ele, de repente ele senta um pouco na jumenta, de repente ele desce, de repente ele coloca o menino, ou é só a carga, as coisas que ele precisava levar, eu não sei. A Bíblia não nos diz a respeito disso, não dá esses detalhes. Ela só fala que Abraão pega o seu filho Isaque e leva até o Monte Moriá em obediência ao Senhor. Eles começam a caminhar e no meio da montanha, chegando até o lugar do sacrifício, Abraão, ele olha para os seus servos e diz para eles assim: ficai aqui, vocês e a jumenta, porque vai eu e o menino até ali, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Está escrito. Ele diz assim: nós retornaremos. Eu não vou pedir para você ler para a gente ganhar tempo, mas olha a confiança que ele tinha, porque Deus pediu o seu filho em sacrifício, mas ele disse para os servos: vocês não podem ir até o lugar onde eu vou sacrificar. Aliás, vocês nem sabem o que eu vou sacrificar, mas eu fico imaginando os servos olhando para ele, dizendo: o que ele vai sacrificar? Porque só tem lenha na mão dele, só está o menino do lado dele, não tem nenhum animal. Numa época em que todos sacrificavam a deuses e a Deus, numa época em que o povo sacrificava bode, cordeiro, pomba,
para chamar a atenção de Deus, tinha um homem ali que não sacrificava nada. Ele só usava a sua fé para agradar a Deus, e Deus se agradava da fé dele. Numa época em que Deus não pedia nenhum tipo de sacrifício para Abraão, a não ser: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, me obedeça. Eu só quero obediência, eu só quero que você me obedeça, que você tenha fé, porque se tiver fé e obediência, eu farei de ti uma grande nação. Agora Deus dá a promessa para ele. 25 anos depois, o menino nasce, 20 anos de idade, tem um menino, e Deus pede um sacrifício para ele, mas não é qualquer sacrifício, é o menino, é a promessa. Deus não está pedindo: vai sacrificar um cordeiro. Eu quero que você ande 85 quilômetros, eu quero que você mostre a sua fé, porque a gente anda hoje 2 quilômetros, vai para o monte, para o carro, desce do carro para orar, e muitas vezes a gente ainda não tem vontade de fazer isso. Nessa época ele caminha 85 quilômetros, eu fico imaginando ele caminhando e pensando consigo: Deus, é o meu filho, como é que eu vou ser uma grande nação se agora eu tenho um filho que vai ser sacrificado, e eu não posso mais ter filho, eu já tenho 120 anos de idade. Quanta coisa nós conseguimos aprender aqui, entender. O menino cresce com até 20 anos de idade, sendo ensinado nos caminhos do Senhor, ouvindo as histórias que o teu pai contava. De repente o menino começa a caminhar com o pai, e o pai disse para ele que iria fazer um sacrifício. Eu fico imaginando a paciência desse menino com o pai, porque 120 anos de idade não é qualquer tipo de idade. Ele já não tem mais aquela agilidade que ele tinha. O menino é ágil, o menino é esperto, o menino é novo, o menino tem vigor, o menino tem saúde, o menino tem disposição. Quem tem 120 anos de idade naquela época não tinha tanta disposição, mas ele caminha com o pai 85 quilômetros até o lugar que o pai falou que Deus mandou ele chegar. Isso é o quê? Isso é a obediência do pai sendo gerado na vida do filho. Agora preste atenção. O capítulo de número 20. Aliás, capítulo de número 22. Versículo de número 6, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levara nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Não, em nenhum momento você vê o menino abandonando o pai. E interessante que ele era esperto, ele era novo, ele era forte, ele entendeu o que estava acontecendo ali. Quando eles chegam no lugar do sacrifício, o menino diz: cadê o cordeiro? Nós temos lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas não tem o cordeiro. Dentro do coração dele surge a dúvida. E na hora da dúvida, o que nós costumamos a fazer? Correr, atacar, desobedecer. Não, Deus está falando contigo. Na hora da dúvida, é normal a gente correr. Na hora da dúvida é normal a gente atacar. Na hora da dúvida é normal a gente sair correndo. O menino tinha vigor, sim ou não? Era novo, sim ou não? Você acha que saísse correndo ali, o pai pegava? Não. Ele estava com as lenhas na mão, porque o pai deu as lenhas para ele segurar.
Ele poderia ter olhado para Abraão dizendo assim: meu pai está caducando, está velhinho já, vou pegar uma lenha dessa e vou dar na cabeça dele. Mas ele era obediente. Por quê? Porque o pai lhe ensinou a ser obediente. Então eu fico imaginando um Abraão dizendo: filho, Deus mandou sacrificar você. Porque um homem de 120 anos consegue amarrar um menino de 20 anos? Não consegue. Mas ele foi amarrado e colocado no lugar do sacrifício. Nós vamos chegar onde nós queremos, onde Deus quer chegar. Mas preste atenção, ele se deixou amarrar. Ele se deixou ser sacrificado quando o pai disse: Deus quer que eu te sacrifique. Eu fico imaginando ele olhando para o pai e dizendo assim: meu pai, se Deus é tudo que você me ensinou até aqui, eu não tenho problema nenhum em ser o sacrifício para esse Deus. É triste? É. Abraão amarra o teu filho, coloca a lenha ao redor dele, pega o cutelo, levanta, e quando ele vai atacar o menino, preste atenção. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pastor, explica melhor. Explico. No meu entender, Deus já sabia a fé que Abraão tinha. A promessa para Abraão é: de ti farei uma grande nação. Mas até o momento ele não é uma grande nação. Por quê? Ele só tem um filho. Quem é? Isaque. Ele não tem mais filhos. Deus precisava de alguém com tanta fé quanto o seu pai, e tão obediente quanto o seu pai, para sucedê-lo nessa promessa. Porque a promessa, quando é para o pai, ela se cumpre também na vida do filho. Aquilo que o pai não realizar em vida, o filho vai realizar depois dele. E Deus estava se preocupando com isso. Então Deus provou não só Abraão, mas também Isaque. No caminho, 85 quilômetros andando do lado do teu pai, na subida do monte, paciência para subir com ele, esperando ele subir cada degrau daquele lugar, no tempo dele, pegando na mão do pai, levando o pai até o lugar, e chegando no lugar, e quando o pai disse: meu filho, tu és o sacrifício, ele disse: eis-me aqui. Então quando Deus olha, Deus não está querendo provar somente o pai, mas também testar o filho, para saber se o pai ensinou direito o seu filho. Não, você consegue entender? Isaque era exatamente o espelho do pai. Sem ter a intimidade que o pai tinha com Deus, ele tinha convicção de que o Deus do pai era verdadeiro. Você consegue entender que às vezes os filhos são reflexo dos pais? E da mesma maneira que você acreditar em Deus, e aquilo que você fizer para Deus é o que o seu filho vai fazer. Esse texto nos mostra que Deus só cumpriu a vontade dele em Abraão quando Isaque também estava no meio desse propósito, ou ele também acreditou no que Deus faria. Mas para isso o pai precisou ensinar. E agora que eu consigo entender o porquê Deus
demorou tanto para dar um filho para Abraão? Porque Deus estava querendo gerar um caráter cristão. Ah, mas Cristo nem existia. Mas Cristo é Deus. Ele queria gerar um caráter de Deus, um caráter fiel, de fé, de adoração, mesmo nos momentos de maior dificuldade da sua vida. Porque, irmão, quer dificuldade maior do que ter que sacrificar o seu único filho? E a gente não consegue entender que muitas vezes aquilo que nós passamos no dia a dia está gerando o nosso caráter para que nós passemos isso para os nossos filhos, porque o nosso filho nos observa quando a gente está passando por uma dificuldade. A gente não entende isso, mas o filho está olhando para você no momento da sua alegria, no momento da sua dificuldade, e ele é uma esponja. Ele vai ficar observando, dizendo assim: o que meu pai vai fazer nesse momento? Qual será a reação dele? Quando alguém se aproxima para te afrontar, o teu filho fica observando e vai dizer assim: o que meu pai vai fazer nesse momento? A pessoa está afrontando ele. Como ele vai responder essas afrontas? E você não consegue entender, mas dependendo da sua reação, é o exemplo que você vai estar passando para ele, e é o que ele vai fazer quando isso acontecer com ele. Se você estudar a história de Isaac, você vai ver que as mesmas coisas, praticamente todas as coisas que Abraão passou, Isaac também passa. E mais, a Rebeca, a esposa de Isaac, ela também era estéril, igual a sua mãe, Sarai, a mãe de Isaac. E no tempo certo, Deus envia filhos a ela, e nasce 2 de uma vez, Jacó e Esaú. Você consegue entender isso? Abraão foi um grande pai. E pai não é o que o dicionário está falando que é, que somente aquele que gera, aquele que cria, aquele que ajudou a mãe, aquele que fez a criança nascer. Não, pai é muito mais do que isso. Pai é aquele que educa, e às vezes não precisa educar falando. Pai é aquele que educa fazendo. Mas muitas vezes a gente não se dá conta que nossos exemplos estão gerando o caráter de nossos filhos. E muitas vezes o caráter que nosso filho vai ter são coisas que ele observou em nós. Você consegue entender isso? Eu não sei se você concorda comigo, mas tem reações que o seu filho tem hoje. São reações que você já teve um dia. Quando nós conversamos com nossos filhos ainda no ventre, e profetizamos coisas na vida dele, e ensinamos e falamos coisas na vida dele, você nem sabe, e nem ele sabe, mas são coisas que ele vai fazer quando ele começar a se entender como pessoa. Nós vemos a maioria das vezes um filho se tornando profissionalmente o que um pai é, ou foi. Sim ou não? Muitas vezes vemos um pai que é pedreiro, passando a sua profissão para o filho, que também vai ser um pedreiro, ou um construtor, ou um engenheiro civil, mas é algo que foi passado como exemplo. Olha as filhas, como se espelham nas mães. Olha os meninos, como se espelham nos pais. Existem heranças físicas, e também existem as heranças chamadas de hereditárias. As físicas são cor de pele, cor dos olhos, aparência física, manchas na pele
Isso tudo é herança física ou genética, que pode ser também chamada de hereditária. Mas a maior herança que nós podemos deixar para o nosso filho, não é ele se parecer conosco fisicamente, não é ele ter o pé torto igual você tem, não é ele ter um dedo a mais, não é ele ter o olho igual o seu, não é ele ter a cor do cabelo igual o seu, não é ele ter a cor da pele igual a sua, não é ele ter os seus traços, mas ele ter o caráter de Deus que tem em você. Olha a importância do seu filho crescer nos caminhos do Senhor junto com você. Isso tudo é passado a partir do que a criança vê e ouve. A Bíblia, é clara, ensina a criança o caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie dele. E tendo se desviado, ele sabe para onde voltar. Por quê? Porque aprendeu o caminho. E se desviar, a culpa não é sua. A culpa é o interesse dele de conhecer coisas novas. Mas ele sabe o caminho certo. Ele sabe porque ele aprendeu. Abraão errou. Isaac também errou. O filho de Isaac errou. Jacó. E os filhos de Jacó também erraram. Mas interessante aqui é que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José. E hoje nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a própria Bíblia, o próprio Deus dizendo, as pessoas dizendo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso significa o quê? Significa que foram homens com caráter de Deus, que ficaram famosos segundo os exemplos que deixaram registrado na palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu te pergunto uma coisa, ó pai, ó mãe, como é que você quer que o seu filho te lembre? Não vou perguntar de novo. Quais são as lembranças que você quer deixar para o seu filho? Porque é a única coisa que a gente pode deixar. Aliás, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho são aquilo que ele ensinou, são os seus exemplos. Não, e muitas vezes não é nem sentando e conversando, explicando. Não, às vezes é fazendo, porque um filho aprende mais, não é nem com aquilo que você fala. Porque muitas vezes o filho não quer nem saber o que você fala. Você fala, depois você pergunta para ele, você sabe o que eu falei? Ah, não lembro. Mas pergunta para ele, você sabe o que eu fiz? Você lembra do que aconteceu? Ele vai dizer, sim. Conversava com minhas filhas esses tempos atrás, numa reunião familiar, numa confraternização nossa lá, e elas lembravam o que eu fiz antes da minha conversão. É triste dizer, mas elas ainda lembram. Não foi apagado da memória delas, sabe por quê? Porque foram coisas que marcaram. E agora eu estou te perguntando algo, o que você tem feito para marcar? Ah, pastor, é dia dos pais, pega mais leve. Não, irmão, nós estamos aqui dentro da casa do Senhor para que nós geremos caráter cristão e sejamos exemplo para os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam e passe esse caráter para os filhos dele, e os filhos deles cresçam, passe esse caráter para os filhos deles e possam lembrar, o meu avô era, ele foi isso, ele fez isso, mas quando ele conheceu a Deus, pensa nos exemplos bons que ele deixou. Já estou terminando. Cadê as crianças? Pode mandar as crianças se preparando. Um exemplo que já citei aqui outras vezes, a respeito de pai e filho, é a história de um menino que observava seu pai. Tudo que o pai fazia, ele observava. E o pai nem percebia que estava sendo observado. Infelizmente, esse homem, ele tinha problema com alcoolismo. Mas ele era um bom pai. Ele era um bom marido. Ele era alguém que
honrava os compromissos de casa, mas ele tinha esse problema. Eu gosto dessa história porque é mais ou menos o que eu fazia. Eu trabalhava, eu honrava os meus compromissos, eu era um bom pai, eu achava que estava educando meus filhos no caminho certo, mas eu tinha problema com bebida, com droga. Graças a Deus as minhas meninas não tiveram esse tipo de problema, deu tempo de corrigir. Mas essa história nos dá uma grande lição, porque o pai achava que era um grande homem dentro de casa, mas ele tinha problema com álcool. E o filho observava. E tudo que o pai fazia dentro de casa, o menino fazia. O pai ia fazer a barba, o menino pegava ali a gilete para fazer a barba também. Pequeno, 10 anos de idade. O pai ia para um lugar da casa, o menino ia também. Ele não via a hora do pai chegar do serviço para poder fazer, ficar andando, seguindo os passos do pai dentro de casa e ir para onde o pai ia. O pai ligava a televisão, ele sentava do lado do pai. O pai ia comer, ele também ia. Tudo que o pai fazia, ele fazia. Um dia o pai, já sedento pela bebida, já estava tremendo. Ele pega o menino, bota na cama para dormir, faz o menino dormir. E estava um dia muito chuvoso. Então ele pega o menino, põe para dormir. Depois que o menino dorme, ele sai da sua casa, uma rua de terra, e começa a caminhar na chuva, no barro, até o bar mais próximo. E ali no bar ele senta no balcão e começa a beber. Passa alguns minutos e de repente quem aparece atrás dele? O filho. Ele olha e diz assim: filho, assustado, como você chegou até aqui? Você estava dormindo, você nem viu eu saindo. E o filho respondeu: pai, eu aproveitei que estava cheio de lama na rua e eu segui os seus passos. Você consegue entender? O menino observava tudo que o pai fazia, ao ponto de conhecer as suas pegadas na lama. O pai saiu sem que o menino visse, mas ele abriu a porta e seguiu o pai, os passos do pai até o bar. A história diz que infelizmente esse homem, com uns anos depois, veio a falecer de alcoolismo, porque ele não conseguiu se livrar do seu problema. O filho cresce, se torna um bom marido, se torna um bom pai, se torna alguém que honra os compromissos, mas também passa a ter o mesmo problema do alcoolismo. Infelizmente, o menino seguiu os passos do pai, todos. Nós, pai, precisamos nos atentar nisso. Somos o espelho de nossos filhos, principalmente homens, meninos para os pais e meninas para as mães. Somos os espelhos dos nossos filhos. Tem muita coisa que você vai falar para o seu filho, ele não vai nem lembrar que você falou. Mas tem muita coisa que você está fazendo e ele está observando e ele vai querer fazer igual. Eu acho que foi por isso que Deus demorou para abrir o ventre de Sara. Demorou para dar o filho para Abraão, que depois vem se tornar Abraão. Abraão, aliás, Abrão significa pai de muitos. Mas quando Isaac nasce, ele muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Você vê a diferença de muito para multidões? Você consegue entender que às vezes você está recebendo muito, mas Deus quer mudar o seu nome para multidão? Você consegue entender que Deus está te dando
e você está achando que é muito, mas o que Deus tem para fazer na sua vida é multidão. Mas para isso precisamos ter o nosso caráter gerado. Fique de pé em nome de Jesus. O Abraão é considerado o pai de multidões, o pai da fé, o pai dos hebreus, o pai de uma nova geração espiritual escolhido por Deus. Abraão foi tão importante na história bíblica que Deus chama Abraão de amigo. Porque é preciso ter fé, é preciso confiar, é preciso obedecer a Deus para ter essa intimidade com Ele. Abraão em todo esse tempo vai conhecer o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Porque para nós conhecermos o Deus do depois, o Deus do durante, precisamos conhecer o Deus do antes. E o Deus do antes é o mais difícil de conhecer, porque o Deus do antes, ele só diz assim: farei, te mostrarei. E para isso, eu preciso ter fé, porque o mais difícil é acreditar em algo que eu não estou vendo. Ah, não. Tem gente aqui que está se identificando, porque já ouviu essa voz, já ouviu alguém dizer, já ouviu Deus falar com ele, dizendo: eu vou fazer, mas você não está vendo. Esse é o Deus do antes. E quando Ele fizer, você vai ter que conhecer o Deus do durante, porque durante Ele vai te sustentar, Ele vai mostrar que é o Deus que não vai deixar a promessa se apagar. E depois também você há de conhecer o Deus do depois, e o Deus do depois é aquele que estará contigo todos os dias da sua vida e não te deixará, e não deixará a sua descendência e nem a descendência dos seus filhos. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero orar nesta noite pedindo para Deus mudar algo em nós que precisa ser mudado, para que os nossos filhos vejam em nós um caráter de Deus. Eu preciso dizer isso, irmão. Numa época em que o povo estava fazendo sacrifício, o povo se preocupava em sacrificar, em fazer as suas ofertas. E se nós analisarmos os dias de hoje, não é diferente. Nós estamos vivendo numa época em que parece que tudo precisa de uma simpatia. Irmão, eu faço campanha na igreja, mas tem gente que parece que se não houver campanha, Deus não vai trabalhar. Nós estamos vivendo num tempo que parece que se eu não usar uma saia até o pé, Deus não vai me abençoar. Nós estamos vivendo numa época em que parece que eu preciso fazer alguma promessa para Deus, um voto com Deus, para que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele prometeu que preciso cumprir. Eu não vejo Abraão fazer nada disso, eu só vejo Abraão obedecendo a Deus. Eu não preciso fazer um voto, vou deixar a barba crescer, porque a Bíblia diz que quem tem barba grande é mais abençoado. Eu não vejo isso. Eu vou deixar de depilar meu corpo, eu vou deixar de... Irmão, pastor, você é contra uso e costume? Eu não sou contra uso e costume. Eu não critico quem tem uso e costume. Você quer deixar a barba crescer? Deixa. Você quer usar saia comprida? Usa. Você quer fazer voto com Deus? Faça, mas cumpra. Mas melhor do que o teu voto é obedecer ao Senhor, é a obediência, é a fé, porque se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus, e se você não obedecer, não adianta nada fazer voto, se você não obedecer, não adianta nada usar a saia até o pé, se você não obedecer, não adianta deixar o cabelo crescer, não adianta deixar a barba crescer, sabe por quê? Porque a sua desobediência, eu falo, a sua desobediência não vai te levar a cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Aí depois você vai ficar olhando e falar assim: poxa, mas a vida inteira eu usei saia comprida. A vida inteira eu deixei o cabelo crescer.
A vida inteira eu fiz tudo que as regras me mandou fazer, mas esqueceu de ter fé e obedecer ao Senhor. Coloque a mão no teu coração, Pai. No nome de Jesus somos pais, somos mães, somos família e queremos hoje aqui, Senhor. Queremos hoje aqui que o Senhor venha nos mostrar aquilo que precisamos mudar dentro das nossas casas, para que possamos passar um caráter de Deus, um caráter cristão para os nossos filhos. Porque queremos que filhos cresçam e tenham em nós o maior dos exemplos, que é a obediência e a fé no Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Por isso agora sonda cada mente, cada coração e abençoa cada pai, cada mãe nesta noite de hoje. E que possamos continuar glorificando o Teu nome através do nosso testemunho, Senhor. E hoje vivemos diferente de Abraão. Numa época em que vemos grandes testemunhos sendo contados, coisas que é necessário para edificar mais ainda a nossa fé. E naquela época Abraão não tinha, e mesmo assim ele creu. Meu Deus, ele não precisou fazer voto. Deus não pediu voto para ele. Deus só pediu para ele: sai. Deus não pediu voto para ele. Deus não pediu uso e costume para ele. Deus só pediu: sai e vai. E ele saiu e foi. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dá pra